YouTube, já vai fazendo as perguntas aí, que o Tony, Marlon vai trazer para cá. Fala, Pablo, rapidinho, pode falar. eu acho que se a gente tiver tempo, a gente podia ver o que o Camilo tem para falar também na questão das crianças que ele falou ali, que tinha alguns pensamentos sobre isso. Pode ser, ele tá com a mão erguida logo após o Cristiano, deixamos para ele contribuir ali. Pode ser? Então, nós vamos passar para as perguntas e respostas. Quem está no Instagram, ó, estou encerrando aqui, vai para o YouTube, canal Fala aí, Professor. Encerrei a live aqui, tem que estar lá. Tá, galera? Então, Gledson e Maíra, com vocês aí, as perguntas e respostas. Maíra, vai, ou eu? Tanto faz. Nossa, é o Ednei fazendo pergunta. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? A minha pergunta é referente ao passeio da Roseira, da primeira figura, né, onde é descrito ali que tomados pelas mãos, ambas as mãos, inteiramente soltos, de braços dados, ao bel prazer de cada par. Aí, considerando que tudo que a gente já estudou até agora sobre o minueto, sobre a característica, né, sobre as características do minueto que nós temos nas nossas danças, eu gostaria de saber sobre a questão de a gente ver grupos fazendo o passeio de mãos dadas abaixo do nível do ombro, porque todas as danças que nós temos características de minueto, a gente vê com as mãos na altura mais ou menos dos ombros, né, como é a quero humana, o anu, o shot inglês. Então, eu gostaria de saber dos professores qual é a visão sobre o passeio da roseira quando as mãos estão abaixo da linha do ombro. Posso? Deve. Eu vou colocar a minha opinião em conjunto com isso, né? E junto com a fala que a Lili falou em relação ao passeio, ele ter essa possibilidade de criação, né? Ele apresenta características, mas ele não tem descrito a altura da mão, por exemplo, como num passeio do minueto em si, né? Então, acho que essa questão da criação nos dá essa liberdade para que a gente possa fazer essa construção diferente de um passeio, do dar as mãos, de simular, de repente, um passeio, que nem no vídeo que a gente mostrou ali, um dos nossos passeios, ele tinha uma parte que a gente pegava a mão embaixo e ia subindo através de um giro, sabe? Demonstrando uma questão de passeio, assim, na questão da satisfação, né? Mas agora deixou para os meus colegas se eles têm alguma colocação, mas acho que tem muito a ver com a questão da liberdade de criação. Posso... eu também tenho uma opinião, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver a questão de funcionalidade também, né, dessa mão. Eu acho que, se tratando de dança, eu acho que o peão tem o dever de, claro, por mais que seja um passeio, seja um namoro, ele é uma dança, né? E o peão precisa conduzir a prenda. E eu acredito que esse passeio de mão dada abaixo da linha da cintura, assim, eu acredito que fica um pouquinho difícil do peão conduzir o seu par para a dança, né? Não estou dizendo que talvez seja errado. Outra coisa também, essa questão, de repente algum dos amigos aí pode me ajudar, essa questão da mão abaixo da linha da cintura, né? Tem alguma relação em questão de respeito, né? Isso tem lá, a gente já comenta nos painéis do Fegadã lá também, essa relação da mão abaixo da linha da cintura, assim, próximo à linha da cintura, né? Ô, Tony, posso falar dentro disso aí? Acho que pode. Fazer assim, para auxiliar os guris, né? O Cristiano, que já foi avaliador, a Lu, que já foi avaliadora, o Camilo, fora a pergunta de vocês, o próprio Pedro, que já foi avaliador, já pode dar uma dica para o Ednei. A ideia do Ednei é em termos gerais, né, Ednei? Não é especificamente só correção. É o quanto se prejudica ou se acresce ao fazer isso, né?
E baita pergunta. Antônio, na verdade, eu achei muito interessante o que ele colocou ali, porque ela tem uma liberdade, ela nos dá uma liberdade na descrição dela, mas, porém, a gente tem a questão das características do ciclo, né? E a própria coreografia que muitas vezes a gente vê nessa figura são coreografias talvez muito avançadas para o que se dançava dentro do ciclo dos minuetos. Show, Paulo. Exato. Eu vou, já que o Tony me citou ali nos comentários, né, eu vejo como uma interpretação um pouco contemporânea dentro da dança, esse tomar de mãos embaixo, assim. Contemporâneo porque aproxima muito o par, né? Ao meu ver, eu acho que a questão de condução não que prejudique a condução, mas se torna algo muito, eu acredito, um tanto deselegante em relação ao movimento de condução, ao cortejo do peão junto à sua prenda durante essa evolução, esse percurso, né? Acredito também que a questão Lupe, fala mais dança, pertinho um pouquinho do microfone. tá muito baixo? Ah, e eu caio ainda na coberta do Camilo. Não, tá, agora tá bom, mas tava baixo. Pra mim tava baixo. Tava baixo mesmo. Tá. Tava baixo. Tá bom. Eu já fiquei desconfiada. Tu quis dizer muito moderno para a época, né, Lupe? Eu acho um tanto contemporâneo e também, assim, eu vejo que muitas vezes há um equívoco na interpretação durante esses passeios, né? O par acaba se aproximando demais. Eu acredito que a dança da roseira, por ter esses ciclos, né, essas transições, ela deve acontecer de maneira moderada, ela não pode, assim, começar num passeio muito elaborado, muito por quê? Porque eles estão começando uma relação e permeando ciclos, né? Transitando entre os ciclos. Então, eu vejo essa possibilidade de colocar os braços e a mão abaixo, também pensando um pouquinho na linha do Pegadã, há uma descaracterização aí no comportamento do peão com a sua prenda, né? Acredito que dá para, de repente, pensar um pouquinho nessa questão do respeito, da condução e principalmente da donés da mulher, né? Da donés da dama. É uma dança elegante, ela tem essa característica do então ele caracteriza muito essa elegância, essa conduta da mulher, esse comportamento da mulher ao se deixar conduzir, né? E ao mesmo tempo ser muito sutil nos seus olhares, no seu aceite dessa coisa. Então, eu acredito que prejudica um pouquinho, sim, a interpretação. Como diz o Pablo, não que não possa, que seja errado, mas dentro da visão, né, desse ciclo e da interpretação da dança, eu acho que prejudica um pouquinho, sim. Mais alguém quer contribuir dos guris ou seguimos a sequência? Eu vou dar minha contribuição. Eu acho que, como ela é desprovida de valor coreográfico e ela tem uma descrição de namoro na original, eu acho que ela não chega a ser um minueto aí, sabe? Mas essa é a minha opinião, tá? Então, a opinião é apenas a opinião, não quer dizer que seja a regra, tá? Vou passar, então, vamos para o Ledson e Maíra, vamos seguir a sequência. Eu acho que é a Lupe mesmo que está com a mão erguida, mas vocês é que sabem. Eu ia comentar sobre as transições, né? Perguntar para os amigos, colegas, professores. Já quero deixar os parabéns a eles, colocaram muito bem, fizeram muito bem a dança, show de bola de novo. Cada aula é melhor que a outra e assim a gente vai se superando. Mas era justamente sobre o passeio, né? Destituído de valores coreográficos. Como é que os colegas veem a dança quando ela é sincrônica nos movimentos do passeio, né? Ou seja, os pares se apresentam dançando da mesma forma, com o mesmo movimento de braço, com o mesmo girar, alguns movimentos ainda coreografados durante esse passeio. Como é que vocês enxergam essa contradição, ou se é uma contradição entre o desprovido de valor, desconstituído de valor coreográfico e, ao mesmo tempo, criado, coreografado durante o passeio?
Eu vou comentar então, porque isso é uma coisa que eu encontrei lendo. Os materiais são muito claros quanto a isso, mas pelo que a gente percebe, essas coisas que são mais livres, elas não são levadas muito em consideração nos festivais, porque se vê muita dança que deveria ser livre. Vamos falar a própria rancheira, né? Que não é uma coisa que diz que é coreografada e o pessoal vai lá e faz uma coreografia na parte dançada solta. Então, por que é isso? É única e exclusivamente para poder ficar harmônico. Isso é a minha visão, assim, clara. Nem quando eu li antes de ver os vídeos, né? Que eu disse que eu queria ter a minha visão apenas pelo material. Eu conhecia a Roseira, já tinha visto algumas dançando assim ao vivo, outros em vídeo, mas todas são coreografadas. E aí eu tinha essa dúvida quando eu assistia, porque uns faziam um giro, outros faziam de um jeito, outros de outro, né? Porque eu não tinha a coreografia ainda ali do livro. Então, eu vejo isso, mas essa liberdade que o pessoal aproveita ter, né? Em dizer, não, mas ela é livre, então podemos criar. Ela é livre, então a gente pode fazer um giro e aprender a entrar para dentro, ser para fora. E assim a gente vai, né, aproveitando, né, essas coisas. O que eu vejo é a gente poderia aproveitar e extrair a interpretação que ela tem, mesmo não sendo a original, ela é muito bem descrita, né? Com essas coisas de 3 ciclos, eu consigo extrair muito bem, fazendo exatamente o que está escrito, né? Não para ser literal, entendam bem. Quando eu digo que não é para ser literal, é que não é para ser exatamente assim, né? Entendem? O que eu quero dizer assim, ele está ali, é um passeio que pode ser assim, pode ser livre, mas ninguém leva muito em consideração isso e aproveita o fato de ele ser, né, livre para coreografar. Eu acho que é mais nesse lado aí mesmo, para tornar sincrônico, porque tem que ser harmônico para ser bem avaliado. Eu enxergo o problema quando eu vejo algumas coreografias muito elaboradas, por causa que tem assim, tudo bem que tem essa liberdade, mas eu insisto na mesma tecla, meu computador tem uma tecla só, que está escrito que ela tem as características do minueto. Então, a característica do minueto não é o mandante, não é o mestre. Então, assim, a gente sabe que lá na Europa eles até ensaiavam para fazer o baile em si, mas aqui não. Então, deveriam seguir o exemplo do mandante. Então, me parece que quando essas coreografias são muito elaboradas, elas descaracterizam um pouco. Hein, Gledson, vou avisar vocês e a Maíra. Hoje o Pablo não é professor, hein? E tá se atravessando, né? Mas tá bom. Lupe, Posso... a resposta ou não, Lupe? Sim, com certeza. Né? Até porque a própria Zico colocou para nós ali na explanação dela sobre a naturalidade, né? De conservar o natural do movimento nas expressões ali ao executar a Roseira. Então, me chamou a atenção justamente porque a gente vê muito, né? Ditando uma coreografia durante um movimento que já não tem uma coreografia justamente para ficar um passeio livre, mais natural. Enfim, mas me contemplou. Só um pequeno, eu também concordo plenamente com a Vivi, concordo também com o Pablo, e pensando fora da caixa, assim, bem, até porque eu dancei poucas vezes, muito poucas vezes também, dancei a Roseira, mas assim, eu também me apego quando se trata de passeio, quando se trata de namoro, eu logo me vem à cabeça, assim, a simplicidade, uma coisa simples. Claro, é um passeio, é um namoro, é livre é desprovido de coreografia, mas o que me vem à cabeça, assim, eu associo já logo ao simples, a um caminhado simples, ao peão conduzindo a sua prenda elegantemente, claro, né, um namoro, como se fosse o peão querendo conquistar a prenda, talvez, né, mas o que me estranha é justamente que nem o Pablo falou,
passos muito elaborados, por exemplo, passos cruzados, passinhos em contratempo, passos acelerados e tal, isso acaba me estranhando um pouco assim também, justamente por causa do que eu associo a essa simplicidade de um passeio, né? Mas é questão de opinião também. Quem vem, Gladys e Maíra? Agora, na sequência, é o Cristiano, o Camilo e o Patrick Pequeno. Eu não sei quem é. A minha internet tá... Telefone, Maíra. A minha internet... Cristiano agora. Posso? A minha internet tá horrível, cara. Não consigo entender quase nada do que vocês falam, mas enfim. Pagar a conta ajuda, Cristiano. Hã? Segue o baile. Primeiro eu queria mandar um abraço. Não sou candidato a nada lá pro Alexandre Rastelli, lá de Veranópolis, para ele não se pisar hoje de noite, que a menos temos que puxar na cola de boi o dia inteiro. Ele vai vir para cá me ajudar a fazer umas lidas aí, o meu culpado. Então, um abração pro Xande, ele sempre tá com nós aí, tá? Primeiro uma colocação. Posso fazer a colocação, Camilo? Com relação a uma pergunta que eu fiz na aula passada, gerou um comentariado no Facebook, em tudo quanto é lugar. Então, eu só queria dizer que eu me responsabilizo pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem, certo? Contar uma historinha, eu sei que aqui não é clínica de psicologia, mas já que o Camilo vive contando história, eu vou contar uma historinha também. Nós estávamos conversando sobre a questão de gestual e corporal e acabou a aula. No outro dia de manhã, um cara, acho que é 55, lá na região do seu Pedro Darcy lá, telefone 55 me ligando, digo, mas pensei comigo, não estou devendo para ninguém daqueles lados, né? Cara, era o Gilmar lá, o coreógrafo, não sei o sobrenome dele. E daí o Gilmar, cara, ele entrou em contato comigo para conversar sobre algumas coisas que eu tinha falado. E algumas coisas ele discordava e outras coisas ele concordava. E ali nós fomos, acho que umas 2 horas conversando, eu acho que ele se quebrou meio no telefone. Mas, então eu só queria dar um exemplo. Eu acho que quando a gente fala alguma coisa aqui e as pessoas, Gilmar Rocha, a Priscila ali lembrou, as pessoas às vezes entendem um pouco distorcido do que foi falado e daí cria todo um... Eu não dou mais bola para isso porque eu já passei essa fase de me estressar com o que escrevem em redes sociais. Mas as pessoas têm meu telefone, meu Face, meu Instagram, me chamem que a gente proseia. Não tenho problema algum. Até porque todas as coisas que eu faço, quando eu escrevo, eu tenho convicção do que eu falo, então que as pessoas criticam, eu não dou muita bola. Mas com relação a isso, em momento algum eu questionei a pesquisa, a veracidade da pesquisa do Moacir, ou do Rinaldo, ou do Rodrigo. O que eu não foi nem questão, eu fiz uma pergunta se além do seu Belisário, se a dança, nem sei, me esqueci o nome da dança agora, não sei, caiu na água ali, Careca Caiu na Água. Se a dança Careca Caiu na Água, tinha uma outra citação de outras referências além dos alunos do professor Belisário. A pergunta foi simples. Porque, como a Vivi comentou depois, essa dança podia ter sido criada por ele. Em momento algum a gente falou que foi criada pelo Moacir ou por quem reconstituiu. Essa dança poderia ter sido criada por ele, pelo tio Belisário. Mas, enfim, as pessoas entenderam da forma como elas quiseram e até então, mas bem tranquilo com relação a isso. Tá? E vindo nesse mesmo caminho, eu tenho, na verdade, são 2 perguntas. Eu não consegui pegar a explicação da Aline ali no início, porque a minha internet está meio complicada. Teve uma outra referência, outras citações, por exemplo, de mais pessoas sobre a Roseira, ou a citação foi unicamente a do pessoal do CTG 35, enfim, que a Aline leu ali e que eu li? Uma pergunta é essa, certo? E outra pergunta, a minha pergunta é essa porque quando o Paixão foi questionado em determinado momento,
sobre a dança da Roseira, ele comentou que ele não tinha certeza de como era a coreografia e não tinha completado sua pesquisa. Por esse motivo, ele não pedia dança, além da questão dos ciclos. E entrando nessa questão dos ciclos, o Tony mais ou menos imagina a pergunta que eu vou fazer, porque eu enchi bastante o saco dele na época. A Roseira não teria 4 ciclos coreográficos? Isso é uma pergunta. Porque já vou explicar para vocês. Se nós pegarmos o shot de roda, por exemplo, ela é híbrida, porque ela tem o shot, que é dos pares enlaçados, e por ela ser em roda. Tanto um shot quanto o outro. Então, a minha pergunta são 2 perguntas. Se há alguma referência maior, enfim, se as pessoas encontraram, eu particularmente não achei, e se ela não seria de 4 ciclos coreográficos por ser em roda. Então, são essas 2 perguntas. Não sei se a Aline quer lembrar aqui, ó, mas já no início do histórico diz que o Câmara Cascudo pesquisou ela e foi noticiada pela primeira vez por Terezinha Mariante, e que foi o contato dos informantes, né? Que fizeram contato com os informantes, e a dança foi aprendida no distrito de Rolante, tá? Aí aparecem as pessoas que estavam lá no dia, né? E as danças que foram pesquisadas, tá? Então, na verdade, é a equipe do 35 que estava lá, tá? E aí estão as pessoas que o Camilo citou até ali. Dona Liliana Argentina, Marli Skoll, Terson da Costa Prachetes, João Carlos W. pela Paixão Cortes, tá? E aí foi apresentada ela através da gravação de fita cassete por Delizabeth Segiano, tá? Então tem mais alguns nomes aqui nesse histórico aqui, Cristiano, tá? Tony, desculpa, como eu falei, como a minha internet está cortando, eu não peguei essa parte da explicação. Mas então, além de Campo Bom, por exemplo, que foi citado, teve em Rolante também. É só isso a minha pergunta maior. E teve mais de uma pessoa que teve como primeiro uma pessoa, Terezinha Mariante e Iná, 2 informantes já. E depois ele vai citando mais as pessoas que apresentaram a dança. Então tem um histórico. Porque a minha dúvida, que foi de repente que ficou mal entendido na aula passada, é o seguinte: uma pesquisa, por exemplo, a gente tem que ter diferentes tipos de amostragem. Vou dar um exemplo. Eu não estou dizendo aqui. Se eu for numa vila militar, tá o Camilo junto, e fizer uma pesquisa, vai ser quase 100% a favor do presidente. Agora, se eu for na frente de um sindicato e fizer uma pesquisa, vai ser quase 100% ao contrário do presidente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que pegar diferentes amostras, diferentes segmentos, o pobre, o rico, o branco, o preto, o amarelo, e chegar num consenso final. Então, a minha pergunta com relação à Roseira é essa também, mas já foi resolvido. E daí fica essa questão dos ciclos daí, né? Na verdade, é assim, ó, nós é que colocamos ela dentro de um ciclo. Ela é deste ciclo ou ela é daquele ciclo. Quando ele cita aqui, ó, ele diz que é uma dança, tá? No histórico do ciclo das quero-humanas, tá? E aí ele cita como quero-humana, né? Isso aí quem fala é Câmara Cascudo, tá? Ele coloca junto com o dandão, o lobisomem e a marrequinha. Então, na verdade, a única coisa que ela teria de contra a dança seria a ideia dela estar em roda, né? Mas se a gente pensar assim, ó, que ela é simplesmente a dança da Roseira, simplesmente a dança da Roseira, que tem algumas características, o fato de estar em roda ou não traria umas características de descontração, vivacidade, alegria, brincadeira nela, entendeu? Então, partindo fora da caixa, do pressuposto que a gente tem de que, vendo a dança, sem se preocupar com a avaliação em si, ela não apresenta, só por ser em roda, as características da contradança. Tem que entender que ela não é do minueto, ela não é dos pares enlaçados, ela é uma dança. Tá? E metade dela é artística, criada, tá? E eu até agora, quando o Cristiano estava falando, o Tatu de Castanholas, desse mesmo caderno, quando nos apresentaram, olha só, eu escrevi, porque eu estava no dia do curso, e eles apresentaram: grave nas marcações pelo peão dos peões, estou falando do Castanholas, tá? Grave na marcação pelos peões, viva no serendeio das prendas, maneirosa nas trocas de lugar, maneirosa na troca de lugar, e vibrante na execução dos sapateios pelos peões. Então, quem nos apresentou naquele dia essas características.
Então, nós é que costumamos colocar ela dentro de compartimentos, de gavetas, né? Mas tem que entender que Câmara Cascudo já disse que ela é uma dança do ciclo das querumanas, junto com o dandão, com o lobisomem, com a marrequinha, entendeu? Então, a dança em si tem características por estar enlaçado, como a chimaita balão, por ter sapateios, por ter passeio, coisas semelhantes àqueles ciclos, tá? É mais ou menos assim que a gente entende. Não sei se contemplou, Cristiano, aí. Sim, Tony, sim, é mais ou menos essa. Não me convenceu, mas tudo bem, eu concordo contigo. Eu tentei, não sei se os professores querem contribuir, mas dá para entender, por exemplo. Eu penso assim, ó, o balão caído é um balão caído. O shot inglês é um shot. A gente aqui coloca que a primeira e a terceira são minueta. É um shot. Claro. Essa, na verdade, assim, a gente faz uma releitura do que o Paixão escreveu. Se nós formos ver, acho que na cabeça dele, enfim, não vamos entrar nessa questão. A gente faz uma leitura, mas só que tu sabe que eu tenho isso que me incomoda, né? E eu não podia perder a oportunidade de repente, o meu argumento é pouca coisa, não tem uma força assim para mim justificar, então, mas é só uma interrogação para deixar as pessoas de repente pensando e às vezes instigar as pessoas a ir atrás disso, né? Mas eu entendo, isso aí nós já havíamos conversado sobre isso, né? Não, e o que tu falou antes com relação a entenderem mal a pergunta ou colocarem alguma manifestação, a nossa reunião é essa, é estudar dança. Sempre que houver uma dúvida, temos que perguntar. Eu acho que na aula anterior foi clara a dúvida e foi ótimas respostas. Então, contemplou. O que as pessoas fora usam ou falam é muito pessoal delas, né? É que nem esses dias, tá muito preocupado porque 3 pessoas deram dislike ou descurtiram a nossa aula. Cara, o cara tá ali assistindo a nossa aula e ainda não gosta, mas fica assistindo, eu acho até interessante ele estar ali. Muito obrigado pela presença dele e acho assim, ó, muito corajoso. Eu até valorizo o cara que dá dislike, pelo menos ele tem coragem de dar dislike. E a galera que está ali curtindo. Pior é aquele que não dá nada, tá? Que está só ali e depois fica falando ou latindo por fora. Então, eu prefiro o cara que vem aqui, escreve nos comentários, bota a opinião dele, a gente traz para cá e responde, do que o cara que fica espalhando em outro lugar. A reunião é aberta para todo mundo, sempre vai gerar dúvida, e quanto mais dúvida tiver, mais pesquisa que teve. Foi uma baita aula do Careca Caiu na Água, já dividi em 3 vídeos, vai passar sábado, domingo e acho até segunda a dança, porque eu gravei em 3 vídeos e dividi porque para incomodar todo mundo. Fala aí, professor Flix. Mas, Cristiano, tu não deve te incomodar com isso, porque assim, quanto mais hater que eu tenho, mais pessoas que não me curtem, eu disse que eu tô louco, mais eu sei que eu tô certo. Bom, Camilo, contigo. Tio, o Cristiano me tapa de nojo às vezes, vou te dizer uma coisa, assim. É o seguinte, o Câmara Cascudo já falou da dança, entendeu? Já basta, não precisava mais ninguém. E o que eu ia falar antes, que eu falei que pensei, não ia falar, vou falar agora, então, como os outros, que vem o estouro. Aí os caras colocam o Careca Caiu na Água, que também tem só um informante, vamos dizer assim, e aí a Roseira só tem um informante, e me disse que não dançava e não dançam lá no lado do palanque, porque não tem um informante, só tem uma fonte. Então as coisas se contradizem. E então nessa parte eu sou muito contundente, porque eu penso, como disse o Tony, a dança ela tem que ser vista num todo, e se ela foi contada por alguém e foi passada através dos tempos daquela forma, e aqui não há, no caso da Roseira, não há nenhum tipo de esconder que o 35 remodelou ela para ela ficar bonita e artística e apresentável, né, daquele passeio original, que o Tony ficou com a cópia, né, dos originais, e eu tenho os originais aqui, o Madulito me deu, ele não sabe, entendeu? Então, Vamos botar o Xerox tudo lá no grupo Foto, lá no grupo
VIP lá do Telegram e vão deixar essa gurizada tudo louca. Vamos deixar, não, eles enlouquecem. Isso aí é que nem a visita dos ETs na Terra, entendeu? A gente não está preparado para isso ainda. Eles vão achar que é pegadinha, entendeu? Mas assim, ó, é o que eu ia dizer. Tony, 2017 eu avaliei o Enarte. Por isso que a gente está no domingo, cara. Como é que eu deixei passar essa roseira ali, cara? Aquela ali já era a roseira do domingo, né? Já era domingo, é que tu tinha então já não tinha mais o que fazer. Então, me desculpe os outros concorrentes que estavam olhando esse vídeo agora, entendeu? Porque aí eu já não tinha mais o que fazer. A minha nota foi aquela que eu dei lá, que está escrito lá na mão. Ai, ai. Pablo, já falando da tua pergunta, né, e falando da roseira em si, eu penso assim, ó, a roseira, inicialmente, quando eu falo em juvenil, né, em grupos juvenis, eu trato da mesma forma de grupo adulto numa avaliação, porque eu acho que eles têm maturidade suficiente, né, na sua maioria, e tem dentro até dessas questões fisiológicas, né, e psicológicas, vamos dizer assim, a mesma condição de adultos para a execução das danças em si, na maioria delas. Tá? Então, o juvenil, para mim, é avaliado, vamos dizer assim, na mesma proporção. É interessante, eu estava vendo aqui agora, tem algumas pessoas... O Camilo é professor hoje? O Camilo é professor? Não, eu levantei a mão, eu estou com a mão levantada lá, presta atenção. Após a tua mão, ele levantou a mão. Presta atenção lá. Ele levantou a mão para fazer pergunta, não para responder o que tem no chat lá. Ele está contextualizando. Porque o chat, qual chat que ele está falando? Nem olhei o chat. Deixa eu olhar, tem alguma coisa no chat? Mas o Marlon traz depois, que tem uma pergunta parecida lá. No que? No YouTube? Ah, não vi, desculpa. Mas então, se perguntaram, bom, já estou respondendo. Então, se para mim essas duas coisas acontecem porque quando eu falo, porque eu estou respondendo o Pablo, na verdade, né? Que o Pablo falou lá do início, que é dos mirins. Então, quando eu falo de prendas juvenis, esses vídeos, assim, eu achei um vídeo hoje, né? Que são raras gravações já do quando começaram as filmagens no mundo. Desculpa eu te interromper, mas só para complementar o que tu disse, até porque 14 anos fazendo 15 até a data da final já é adulto, né? Tá. Não. O regulamento também é tratado como adulto, correto. E a questão, assim, ó, as filmagens, né, mostram a época 1888, achei um vídeo hoje de 1888, uma filmagem, é coisa raríssima, né? O cotidiano em 1889, 1890, no mundo aí, né? Então são coisas que a gente vê o cotidiano, as vestimentas, né, dessas épocas que a gente está falando de ciclos. Então são coisas muito interessantes, porque as mulheres daquela época, né, casavam-se, tinham filhos com 14 anos, 15 anos, 16 anos. Então é disso que a gente fala. E quando nós falamos de mirim, essa dança, Pablo, especificamente da roseira, ela para mim ela é assim, ó, ela é uma fonte inesgotável de ensinamento. Eu não vejo ela contra a dança, Cristiano, pela questão de roda, mas eu vejo ela contra a dança na figura da roseira, porque você dança um shot, entendeu? Você dança um shot, a maioria dos grupos fazem ali um shot na figura da roseira, então ela também tem contradança na minha concepção, né? E o mirim, como disse o Pablo, nós perdemos a oportunidade de apresentar para crianças, e principalmente, né, para as crianças que já estão em idade de juvenil, estão subindo para juvenil, estão recém-chegados no juvenil, de estar sabendo uma dança que pode ser completa e você ensinar. Porque, como disse o Tony, originalmente a roseira ela é romântica no passeio. E nos concursos não é cobrado isso, é cobrado cerimonioso, é cobrado ciclo dos minuetos, né? Mas ela não é isso. Ela tem características né? E umas características bem, digamos assim, simples com relação a essa execução. Então, eu penso assim que essa questão de ciclos na roseira, eu acho que a roseira é uma aula completa para quem quer aprender interpretação.
sabe? Eu fico chateado, Aline e Rian, quando alguém sorteia, inclusive eu, uma roseira, porque eu penso que a roseira escrita nos nossos livros, elas são muito engessadas ainda. No tempo, do segundo tempo, do primeiro tempo, até o compasso do tempo, eu acho que isso limita os movimentos e torna a dança assim, ó, uma dança perigosa para se sortear. E que nem vocês que pegaram ela, por exemplo, num sábado e passaram para o domingo, né, com ela, entendeu? E dançaram ela no domingo novamente. Foi isso que aconteceu, né? Porque não, dançaram no domingo. Não, nós dançamos no domingo, sorteamos ela no domingo. Ah, tá. Eu acho assim, quem pega no sábado é uma dança que geralmente degola o caboclo. Geralmente, sabe, nos concursos, geralmente é uma dança bastante complicada. Por quê? Porque, primeiro, eu penso que nós precisamos desse diálogo para compreender mais a essência da roseira, que hoje foi dito por ti, né? Estou me referindo a Aline, né? Nesse histórico aí, tão rico, que foi repassado, né? E eu acho que as crianças devem, pelo menos, ter o contato com a dança, se não for escolhido, para se apresentar ou para concursos. Mas eu penso, Pablo, que nós deveríamos ter um leque maior de danças. A patronagem deveria exigir, tudo bem, essas são danças de concurso, mas eu quero que você ensaie essa e essa para as crianças do nosso CTG aprender também. Por exemplo, não precisaria estarmos aprendendo danças somente que caem nos festivais do Enarte. Careca Caiu na Água é uma dança fabulosa. Ela mexe com os meus sentimentos, eu gosto dela. Entende? E ela, para mim, é uma dança que juvenis e mirins teriam que saber. É uma dança fabulosa para isso. Tá? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Falei aqui dos 3 ciclos do minueto, falei das mirins, eu falei dos vídeos. Aí procurem vídeos antigos que retratam a época aí nos Estados Unidos e França, vocês vão ver coisa muito interessante. Porque é outra coisa que eu quero falar, desculpe me estender, mas eu queria só complementar dizendo que não podemos esquecer, não adianta, ninguém vai tirar da minha cabeça que classe social determina a maneira que você dança. Classe social determina a maneira que você dança. Nós não podemos falar no recato da mulher gaúcha se essa dança era dançada na ramada, se era dançada na baile decolatada, e aí não tinha recato nenhum. Você tem que saber de quem você está falando quando você fala assim. É claro que nós estamos falando da maioria, nós estamos falando da sociedade gaúcha, nós estamos falando que era dançada nos salões, e eu compreendo isso. Mas existe o pobre, como disse agora o próprio Cristiano, existe o rico, existe o preto, existe o branco. Existia o escravo nessa época também. O que ele podia e o que ele não podia. Tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês. E eu queria mandar um abraço ali pro pessoal que o Cristiano falou aí com o padre dele, que é do Rincão na Roça Reúna, né? É isso, né? De Veranópolis. Veranópolis. A hora que precisar de um professor, me chama, por favor. Vocês têm um baita potencial. Clédson, quem vem? Opa, pegou de surpresa. É o Patrick, depois o Pablo. Bom, o Camilo, acho que é eu, né? O Camilo mais ou menos já respondeu a minha pergunta. A Vivi, o Alan, que julgam bastante, eu, assim, aqui no FEARTE, nosso festival aqui, sabe que eu arrisco bastante com as crianças. Pau de fita, jardineira, essas danças assim. Eu achei bem legal o que o Pablo falou. É o que eu penso também, que as crianças têm que saber várias danças, pau de fita, todas as danças, eles não têm limite para aprender. Uma mirim, uma juvenil. E até 2015 eu dancei para o Festival Nacional lá em Pinhal da Serra, dancei com a mirim, a roseira, até por um descuido aí no manual, no bate-pé ali, meio floreei, tomei um desconto. Mas até o Camilo falou sobre mirins. A minha preocupação era sobre avaliação mesmo, até o Camilo falou que não é julgado, então, essa parte, né? Mas eu, quando ouvi falar ali no namoro, no passeio, eu ia pedir para os professores se essa dança seria indicado para uma mirim, já que teria parte do namoro. Mas o Camilo falou ali que na parte, então, né, que o jurado não vai falar só do passeio em si, né? Então, essa seria a minha pergunta. Se a mirim poderia dançar porque tem essa parte do namoro.
Tony, deixa já que ele citou, eu até passei uma coisa que eu vou pedir para o Pablo aqui, dar uma recomendação para o Pablo. Pablo, é claro, né, que eles não vão falar, porque eu e o Cristiano que estamos trabalhando, inclusive, esse tema com eles lá do Aldeia Farroupilha, mas a gente tem feito online também uns trabalhos de interpretação e algumas coisas no sentido do desenvolver lá. Tem a Bebe e o Diego, lá de Farroupilha, que são os instrutores do Aldeia Farroupilha Mirim. Tchê, é um baita casal para te entrevistar, porque eles fazem um trabalho, eles são incansáveis, eles precisam ser chato, porque toda hora eles querem live com a gente, eles dão tarefas todos os dias para crianças, eles não param, tá? E assim, ó, para complementar, Patrick, eu dei uma tarefa para eles num vídeo, não sei se eu já passei aqui, eu ia passar para o Tony, para passar para todo mundo, mas é só olhar no YouTube. Coloca lá propaganda Cinquecento com o Dustin Hoffman. Então tem uma propaganda, aparece lá, eu esqueci o nome do outro ator lá, que é grandão, o cara tem 2 metros de altura, e tem o Dustin Hoffman, que tem 1,5 metro, como diz o outro, tá? E aí é a propaganda do Cinquecento, que todo mundo sabe que é um carro pequenininho, né? E aí no final ele diz que para vocês não precisa ser grande para ser um carrão. E eles começam fazendo uma interpretação de uma fala romântica, né, que ele não estava preparado para se apaixonar, mas aconteceu tudo muito de repente, muito depressa. Aí ele fala, eu te amo, te amo. Aí você vê a interpretação de cada um. Nós passamos esse tema para Mirim. Cara, vocês têm que ver o que aconteceu. É fantástico, porque aquilo que nós falamos aqui aconteceu neste laboratório, nessa pesquisa que a gente fez com eles. Por quê? Porque tem crianças que não sabem falar sobre isso, porque eles nunca disseram eu te amo no sentido de amor, de paixão. Então eles falam de uma maneira engraçada, eles falam com vergonha. Tem gente que faz da maneira que o grande faz, que é exagerado, que é achando no final ainda dá uma vibradinha, achando que matou a pau. E não, o Dustin Hoffman vai lá e mostra com serenidade que você tem que fazer as coisas da maneira tranquila. E aquilo que eu já falei aqui, quem nunca comeu caviar não sabe o gosto, não pode falar daquilo. Entendeu? Obrigado. Tony, passou? Pessoal, são 11h01. E a gente tem a do Pablo e a do Ednei só. O Pablo está com a mão erguida. Na verdade, assim, ó, eu enxergo, e aí eu gostaria que os colegas que foram avaliadores que me corrigissem se achar o contrário, mas eu enxergo a criança dançando como se fossem contradanças. A relação da criança com a dança é de brincar. Então, por exemplo, eu vejo perfeitamente um mirim dançando uma roseira e na primeira figura de mãos dadas conversando. A relação de gostar de uma criança é quando ela conversa com outro. À medida que ela está andando, conversando de forma descontraída na primeira figura, ela, para mim, está caracterizando a relação dela com a dança, né? Porque a gente não pode querer que a criança tenha uma relação que não seja brincar com a dança. E a relação de gostar de uma outra criança é uma relação de conversa. Quando uma criança gosta de outra, ela conversa com a outra criança. Quanto à minha pergunta, eu queria voltar lá na questão do ciclo contigo, Tony, pelo que tu falou. E será que o grande equívoco, vamos colocar como equívoco, não seria a ideia de se colocar essa dança dentro, então, dos ciclos? Porque quando a gente fala em características, a gente fala da mesma forma como a gente fala das características em outras danças. A gente descreve da mesma forma. E descrevendo da mesma forma, subentende-se que a cobrança vai ser a mesma. Então, daqui um pouco, se colocar que ela tem características próprias ou algumas referências. Eu concordo com o Pablo e eu acho que, assim, eu particularmente ali, quando o Patrick falou ali e tal, ele traz bastante, né? Até porque as mirim deles são bem desenvolvidas, dançam super bem. E falando de caixa, em relação às mirins do Enarte com as mirins do Fegadã ou Vacaria, não tem nem comparação o desenvolvimento das danças. Mas eu concordo com o Pablo, né? Eu acho que, assim, particularmente, eu acho que tem muita dança para as crianças dançarem.
mas concordo também que elas devem aprender essas outras danças, né? Eu acho que ali o Pablo falou super bem essa questão dessa relação interpretativa na parte do passeio, por exemplo. Eu acho que também muito importante quando essa idade, quando a criança está na mirim lá, que ela passa da pré-mirim, está na mirim, que ela começa a entender um pouquinho mais o real sentido da dança, a gente trabalha, eu particularmente, a gente trabalha muito essa questão de valores, né? Que é essa questão justamente de respeito com o par, porque a dança, querendo ou não, é uma dança, ela é um esporte de contato, né? E a gente precisa ensinar para as crianças essa questão dessa proximidade, desse contato, dessa questão de respeito, né? E claro que avaliando, por exemplo, eu particularmente eu não colocaria mirim dançar, por exemplo, um concurso, né? Dançar a roseira, mas claro que se tu estiver avaliando ali e vier uma mirim e dançar, vai ser avaliado. Claro que tem todo aquele lado de não cobrar tanto essa questão da mirim, mas se a mirim chegar e interpretar e fazer acontecer, com certeza tem um peso maior na questão de avaliação. Isso minha opinião. E, Tony, se tu não quiser que passe das 11 horas da outra vez, tu não te atrase, tá? Comece no horário. Ah, tá bem. Isso aí, Camilo! Ó, palmas, Oxi! Eu, por mim, posso ficar a noite inteira, que é a nossa comunidade que fica até muito tarde, né? Amanhã é sábado. Pessoal, eu ainda queria falar sobre essa questão aí dessa coisa dos ciclos. Que a gente acaba levando muito para a risca essa questão. Por exemplo, na roseira, a gente viu aí já na descrição do histórico que ela era inicialmente apenas 2 ou 3 figuras ali, que era o passeio e o bate-pé e o sarandeio e a parte enlaçada. Então, originalmente, se ela fosse dançada na realidade, sem ser em salão ou em, né, montagem coreográfica de invernada, ela era dançada mais puramente. Isso já falei em outras vezes, que eu não acredito que eles eram tão literais a essa coisa da característica de cada ciclo. E essa transição tão evidente. O que acontece? São características. Eu entendo características, não uma coisa estanque. Ela é uma coisa assim, eu tenho que ter uma característica de que eu vou cuidar a saia, a postura, a elegância, mas não que dali a pouco, na outra figura, eu já tenho que mudar totalmente e virar uma outra característica. Se é uma dança só, é como o Tony comentou, é a dança da roseira, que tem características. Por quê? Porque características lá do passeio, que é um namoro, isso são palavras para tentar ilustrar uma interpretação. Por quê? Porque hoje a gente não sabe como eles agiam, né? A gente imagina. Então, eu vejo assim, essa coisa dessa parte de todas as danças mesmo. Sertão arrisca essa coisa de transitar entre um ciclo e outro. E quando o Camilo falou ali que ela seria uma dança teria a contradança nos shots. Eu acho que o shots é uma característica, da dança dos enlaçados, da 4ª geração, e não 3ª, né? Então, mesmo sendo em roda ou coisa, ela não é uma dança. O shots é uma característica, é 4ª geração de pares enlaçados. Só fiquei com essa coisa aí no meio do caminho. Viviane, é que eu acho que ele quis dizer a figura, porque a figura para nós, na descrição, pode, se eu não me engano, fazer em shot, o Ednei vem logo adiante, né? Ele vai em shot ou passos de polka. Nós temos as duas possibilidades. Então, por exemplo, ele quis dizer na figura da roseira, onde a gente faz shot ali, mas ele falou shot, mas é porque a gente tem a descrição de passos de polka. Então, talvez é isso que ele queira ter colocado. Não sei se tu quer falar sobre isso, Camilo, mas acho que não precisa. Não, tu vai ficar 1 hora falando aí. Vou pegar uma fala da Viviane e nossa de outras reuniões, onde a gente disse que o problema não está em quem
escreve, tá? Em quem lê. E está escrito assim, ó, dança com algumas características do ciclo do minueto nos passeios. Quais? Não diz, tá? Algumas características do ciclo do fandango nos sapateios e sarandeios. Quais? Não diz. E ainda algumas características do ciclo das danças de pares enlaçados no valsado e na roseira. Quais? Não diz. Então, assim, ó, para o nosso problema é que a gente rotula, por exemplo, não, por ser uma dança antiga, eu deveria caminhar mais, conduzir mais assim, ou quero todas as características. E aí eu começo a segmentar. Mas ali diz algumas, e não diz quais. É só uma citação do livro ali, tá? Não quero dizer que é o que eu penso. A Viviane tá louca para falar de novo. Eu entendo assim, ó, como diz assim, tem sapateio e sarandeio, algumas características. Quais as características? O sapateio e o sarandeio. Isso é uma característica do primeiro ciclo. O sapateio e o sarandeio. A parte de minueto, caminhado, passeio. O passeio é uma característica. Não quer dizer que tem que ser com a mão exatamente à altura do ombro, virado um quarto e não sei o quê. A característica daquela primeira figura é de passeio, que é do minueto, o passeio. A parte dos shotes é uma característica de quarta geração, porque está enlaçado, depois eles dançam, né? Então, aquilo ali é a característica. Não precisa ir lá no palácio buscar alguma característica que não vai ter aqui. É isso que eu acho que a gente, é bem isso. A gente acaba indo, querendo ser muito, muito aprofundado e acaba estragando ou distorcendo alguma dança, alguma coisa. Show, Viviane. É contigo, Gladson e Maíra. O Ednei levantou a mão depois. Não sei se vai querer deixar de perguntar agora. Eu tenho uma pergunta. Não podemos deixar. Vamos matar todas, né, Ednei? Vamos lá. Tá, só o Ednei, daí depois encerra. Só voltando na minha primeira pergunta, tá? Eu entendo essa questão de que nós temos que aproveitar a dança e dançar ela, mas a minha primeira pergunta foi em relação realmente ao sentido da mão, né? Eu acho que o Pablo comentou algo sobre ser um pouco ofensivo, tá com a mão abaixo da cintura, né? Então foi mais nesse sentido aí, não que eu queria dançar um minueto na primeira figura da Rosana, não foi isso? Viu, mas, Ednei? Eu não foi pra ti que eu falei isso. É que às vezes a gente leva na risca aquela coisa, né? Perfeito. Não, era só para se ficou alguma dúvida. A minha pergunta agora, eu infelizmente eu não tenho o livro do Tony e do Camilo, porque eu gosto de ter o livro físico e eu ainda não encontrei para comprar. Eu sei que tem ele na virtual, né, o e-book, que eu acho que é o que eu vou ter que comprar para ter acesso. Eu não tenho, pois é. Errou feio, errou rude. Mas eu percebi, Tony e Camilo, que no final da descrição da quinta figura ali, que foi o Alan que leu, e se puder ler de novo, diz que repete a dança com uma acentuação, isso, que a dança vai subir, né? E a gente tem algumas outras danças que tem essa característica, como a Shimarrita, que ela tem esse crescente. A minha dúvida é, esse crescente vai ser representado como, no caso? Ele é representado como um sapateio mais elaborado, um sarandeio mais elaborado, uma forma de cantar na parte da roseira de uma forma mais alegre? Como é que viria, como é que a visão dos professores, como isso seria representado? Eu posso responder? O meu entendimento quanto a isso, que se refere em algumas outras danças, é mais na questão interpretativa facial, me parece. Isso é minha percepção. E até isso aí, dessa crescente, ela é uma coisa também que eu acho que veio aí na questão depois de concursos já, né? Que ela já vem nessa questão. Porque quer dizer assim, eu já conheci o par, eu já me interagi com ele, né? Então agora eu já estou mais à vontade.
eu não vejo que seja assim, que tenha que fazer uma coisa coreográfica maior, e sim uma expressividade mais à vontade com o par, ou um sorriso mais, ou, né, uma questão mais interpretativa mesmo, corporal e facial. É a minha entendimento nessa parte. Aí, se o pessoal quiser contribuir ou discordar. Eu concordo completamente com a Vivi nessa questão, assim, porque eu vejo, assim, a dança também é uma representação do nosso ser humano, né? A gente começa hoje, nas primeiras reuniões ali que tinha que apresentar, me sentia muito insegura. Não que eu ainda não seja, porque a gente não é dono da verdade, né? Mas eu vejo assim, se eu for comparar a minha vida hoje aqui na comunidade com a minha vida como dançarina ou no próprio contexto da Roseira, a gente acaba criando uma cumplicidade, né? Um crescimento de conhecimento maior. Meu Deus, assim, o tempo que eu tive com a Vivi ali no nosso grupo, nossa, eu sei que eu tenho uma liberdade maior para falar com ela que de repente antes eu não tinha. Então a gente teve a nossa crescente. E eu vejo isso na dança também. A gente tem que demonstrar isso na dança através dos olhares, através das expressões. Se a gente for entrar na caixa, daí, agora a Ednei falando da caixa, a gente vê os grupos montando os passeios, por exemplo, os 4 passeios demonstrando uma crescente nos passeios, né? Da questão do sapateio, mas isso é questão de caixa. Mas a gente vendo a dança num contexto geral, a dança é como nós, como seres humanos, né? Hoje eu não te conheço, vou dizer, oi, tudo bem? Dali a pouco eu tô te tirando, Ednei, né? Sabe? Isso cria essa cumplicidade nessas coisas assim, né? Meteu a mão comigo, né? Achou que eu tava tomando liberdade. E ainda, continuando, Vitor. Aline, só para te dizer que eu estava olhando aqui, a distância entre Foz do Iguaçu e Erechim é 448 quilômetros, então é mais fácil levar eu do que levar o Tony para aí. Tá feia a coisa, hein, Camilo? Tá querendo todo mundo. A cara do Pedro, cara. Perde a cara tempo. do Pedro, velho. Olha a cara do Pedro, né? Pessoal, essa questão ali dos ciclos... Não é a tua vez, Pablo. Tu não é professor. Baixa a mão. Vive, continua. Só para completar, assim, ó, que, na verdade, eu concordo plenamente com o que a Vivi disse. O que realmente me incomoda é que, às vezes, a gente pega determinada música e a caneta pesa porque ela tem características. E aí, noutra música, a gente diz, não, mas para aí, essas características não são tão características assim. E a ideia da gente é não deixar dúvidas, é que a gente possa esclarecer o maior possível a dança. E ela realmente fica essas dúvidas. Às vezes, essa questão que o Camilo falou ali, da avaliação da dança, cara, às vezes até o próprio avaliador daqui um pouco está um pouco deslocado dessas referências. Mas a caneta pesa por músicas e características ou por grupos, Pablo? Não, a minha preocupação é que às vezes a gente se apegue ao ciclo em determinada música e em outra música que também está descrito características da mesma forma e a gente queira relevar. Ou então não se escreve como características. Ou talvez todas elas não sejam tão à risca como se leva. Então, às vezes, talvez... Isso aí tá uma coisa, talvez, isso, como vocês estão falando de caneta, né? Seja já uma coisa institucionalizada, instituída, baixada com decreto. Aí estamos aqui para conversar, para amenizar a situação, não acha? Mas é o que o Tony falou antes ali, é características de cada dança. E a gente vai lá e, puf, trava. É minueto aqui, é contradança ali. E assim você vai, né? Eu acho que às vezes o pessoal se apega muito à risca das coisas. Por exemplo, principalmente falando nessa questão de avaliação, essa questão de bitolar uma dança que tem mais características, mais ciclos na mesma dança, bitolar. Não, agora termina um ciclo e agora começa o outro. Agora eu tô sério, agora tá alegre, sabe? Isso é uma coisa que não existe, vendo pelo lado da naturalidade. Mas voltando ali pro raciocínio, para a pergunta do Ednei,
Ele até ele pediu ali se pudesse ler, eu posso ler um pedacinho ali e falar o finalzinho ali e falar o que eu entendi, tá? Eu vou... Tá. Ao executar-se, mais uma vez, a dança pressupõe-se um natural crescimento interpretativo, com que esta vinha se processando, expressando com mais intensidade as características da dança, uma vez que podemos inferir um maior grau de cumplicidade entre os pares, peão e sua prenda, devido à evolução da dança, característica crescente, mas sem com isso esquecer o recato e o respeito da mulher gaúcha. É que nem a Aline comentou. Eu vejo, na minha visão, eu até estava pensando antes, acho que se eu fosse professor de um grupo de arte, eu nunca ia ganhar nada, porque eu ia sempre fazer as coisas tentar preservar a simplicidade das coisas, simplicidade da dança. Porque assim, eu vejo na primeira parte desse passeio, por mais que seja um namoro, uma coisa um pouco mais contida, né? Um sorriso talvez um pouco mais, uma coisa um pouco mais contida. Lá na segunda parte ali eu achei muito massa a questão da música, né? No vídeo ali que a música subiu o tom, a música ficou mais alegre. Aí então eu já vejo movimento um pouco mais solto, um sorriso um pouco mais aberto, uma coisa um pouco mais relaxada. Eu não me vem à cabeça, claro, automaticamente, por exemplo, eu tô improvisando um sapateio, tô vendo a questão da natureza da dança. Claro que talvez eu vou dar uma incrementadinha, eu vou tentar chamar um pouquinho mais atenção para o meu sapateio, eu vou me empolgar um pouco mais, né? Isso uma coisa puxa a outra, mas não coisas muito elaboradas, muito mirabolantes. Alan, eu vou só interromper você bem breve, realmente. Isso que tu descreveu agora chama de transição. O que é transição? Quando nós temos entendimento, conhecimento da dança e das suas partes, das suas características, das suas influências, todas as referências, nós vamos fluindo. A dança vai se tornando fluente. E essa transição, ela acontece naturalmente porque nós temos esse entendimento. No momento que nós vivenciamos esse entendimento nos movimentos, a gente vai transmitindo, né, mesmo que a gente não leve tão a sério, né, dentro da rodeira, né, por exemplo, características assim, milimetricamente, mas nós vamos transitar. Se não houver essa transição, ela fica segmentada. Aí fica como a Viviane escreveu, outra dança, fica segmentada. Então, a transição ela deve ser e deve acontecer sim, mas ela tem que ser natural. E ela só acontece naturalmente quando a gente ganha uma fluência, porque nós entendemos e compreendemos todas as características e tudo que ela quer nos trazer para a sala. Show, Lupe. Marlon, vamos dar uma olhadinha nas perguntas do YouTube enquanto o Marlon vê lá, pessoal. No YouTube, a dança mais votada entre 4 passes e 7 voltas para segunda-feira, porque quarta-feira nós teremos um jogo e na terça-feira nós teremos reunião da CBTG, foi a dança do shot de 7 voltas. Então, nós teremos na segunda-feira, dia 20, 7 voltas. E os professores mais votados, tá? Eu pedi para votarem lá e esses votos vão da parte interna e da parte externa da reunião, tá? Na parte externa e na parte interna, os mais votados são Dom Camilo e a Maíra. Então, já pergunto, Dom Camilo e a Maíra podem? Eu só com uma condição. Eu aceito a Maíra, mas eu quero outra pessoa comigo para segunda-feira. Como, por exemplo? Eu quero a Estela junto comigo, minha madrinha. Tá, aí Estela está convidada. Estela, vai? Estela? Camilo, eu não conheço essa dança, mas eu posso tentar aprender alguma coisa, mas eu não conheço ela. É 300 quilômetros daqui a Ijuí, pela Argentina. Também me ofereço, não tem problema.
posso contribuir com alguma coisa, mas então não... tá feito. Ó, ela vai ajudar então também. Tô junto Tá bom. então segunda. Ok. Beleza, então ficou a Estel. Aí as outras pessoas votadas são o Pablo, a Marcileia, o Marlon, o Cláudio Lima e a Sandra. Então, já temos 2 meninas e 1 menino, mas não tem interessa, pode ter mais meninas também, não tem problema. Vai escrevendo aqui, pessoal, aqui internamente no chat. Ó, vota no Pablo, na Marci, no Marlon, no Cláudio ou na Sandra. Marlon, alguma pergunta? Vai escrevendo no chat aí da nossa reunião. Tem 2. O que tem lá, Marlon? Uma do Paulo Júnior, acho que já foram mais ou menos respondidas até. Se a avaliação é de forma igual um grupo adulto e um grupo juvenil. E outra da Fernanda, se a Prenda e Peão podem trocar de lugar no passeio da Roseira. Prenda começar por fora e no decorrer ir para dentro e trocarem de lugar dentro do circo. Acho que a do entrar e sair da roda fica com Ednei. Ednei, dá uma lida no livro aí sobre o passeio. Assuntos dentro da caixa. E a outra, guris, os professores, fiquem à vontade para responder. A primeira avaliação igual para mirim, para adulto ou não? Para juvenil e adulto. Mas eu acho que foi até comentado sobre isso, né? Até a questão de avaliação juvenil, que eles já também têm um entendimento quanto à dança. Porém, se ela é uma dança muito que seja, sei lá, essa questão romântica, eu acho que também não cabe, não. Antigamente, eles namoravam e casavam com 14. Hoje, eles são criança ainda, né? Então, ainda também, eu acho que tem esse cuidado, na minha opinião, de que ela não possa ser tão igual na questão, assim, do romantismo, da conquista. Eu avaliaria, eu acho que um pouco diferente. Mais leve nessa parte com a juvenil. Mas alguns dos professores querem contribuir com a Viviane, fique à vontade. Tá tranquilo? Tá respondido? Marlon, mais alguma que ficou lá? Ednei, conseguiu ler o passeio dentro e fora? Não. Já vê a hashtag, Marlon. Pri, Marci, Paquitas. É isso? É isso. Hashtag Pri, Marci, Paquitas. Isso. Pri e Marci, Paquitas. Tony? Sim. Tony, só para reafirmar ali, na verdade foi o Camilo que falou e eu auxiliei ele. Mas dentro da caixa a gente tem um problema, né? Que é essa questão que eu coloquei ali do juvenil, que uma pessoa com 14 anos, desde que faça 15 até a data da final, ela é adulta. Então, logo, a nossa categoria juvenil também é adulta. Então, não teria por que cobrá-los diferente, né? Dentro da caixa. Pulou para dentro da caixa. Dentro da caixa é na arte. Então. Mas se ele tiver na categoria juvenil, do Enarte juvenil, de repente ele seja avaliado diferente. Eu ia comentar isso. Ele tem 15 na adulta de um jeito, mas 15 na juvenil de outra, né? Na caixa de cada uma deles. 2015, acho que foi no curso foi 2015, né, Alan? Que a gente fez o curso da primeira região e o Tony foi um dos palestrantes lá. Ele falou uma coisa que até hoje eu lembro. Tem danças, tem tantas danças para tu trabalhar com uma mirim, por exemplo, no caso. Por que tu vai pegar danças que têm características de romantismo, como uma roseira, como uma tirana? Alguém fez uma pergunta do gênero? Não, mas a pergunta lá do YouTube é juvenil e adulto. Sim, mas eu voltei um passo atrás para mirim. Mas para juvenil depende da categoria, eu vejo, né? Eu acho que, assim, essa questão de concurso, ela tem muito bitolada, assim, essa questão. No Fegadã e na vacaria, sim, posso dizer, nunca dancei vacaria, mas eu conheço, né? Participei de alguns cursos também. Se trabalha mais a questão de particularidade das pessoas, assim, e de acordo com o desenvolvimento corporal também. Por exemplo, juvenil, dependendo da menina, ela pode ter 13, 14 anos, mas dependendo da mentalidade dela, né,
vai ser explorado isso, vai ser feito um vestido com uma cor um pouco mais puxando a mirim, sabe? E assim como uma pessoa normalmente né? Justamente por causa da caixa, né? Essa questão do juvenil estar na borda do adulto, é meio, eu arrisco dizer que é meio, sei lá, é meio padronizado demais, assim. Também Eu temos até que levar gostaria de falar, mas se eu falo, o Camilo fala, daí nós vamos entrar à madrugada. Tem a questão também Vou abrir do uma debutante. exceção, não vou falar. Tem a questão do debutante também, né? Quando você faz 15 anos, né? Tradicionalmente ali a menina, a prenda, ela é apresentada à sociedade. Então, a partir daí, ela começa a ter uma vida um pouco mais ativa em relação à sociedade. E o símbolo justamente é a troca da boneca, né? Que se brinca justamente pelo sapato, pela formalidade. Vou daqui ou o Cristiano vai falar ainda? Vai deixar o Cristiano falar, Tony? Acho que pode, vocês é que sabem. Ao estender das horas, vamos indo. Então, já que o Camilo não vai falar, eu falo. Com relação ao que o Alan falou, a questão tanto do FEGADAN como o Festival Nacional da Cultura, a gente tem esse cuidado com relação aos trajes especial. Mas se nós colocar um juvenil dançando tipo mirim, nós vamos tomar na cabeça, entrando dentro da caixa. E se nós pegar um juvenil, botar dançar como adulto, nós também vamos tomar na cabeça. Então, eu acho que o que muda muito é na questão de roupa só. Porque no restante o grupo mirim tem uma característica, o juvenil tem uma característica e adulto tem outra característica. Como que eu vou dizer? É parecido? Não, é a mesma coisa com relação ao Enarte. É a mesma coisa. Isso é minha opinião, né? A gente pode ter um cuidado mais nessa questão de roupa, né? De caracterizar mais. Se tu destoar muito, pode ser pequeno, tu vai deixar ele mais parecido com o mirim, mas a forma de dançar vai ter que ser juvenil. A hashtag que ganhou, galera, é da Maiara Agnolo, lá do CTG da Maíra. Acho que o Cristiano bateu o martelo nas explicações aí das categorias. Ednei, o assunto que ficou, pode ou não pode? Não pode. Na primeira figura, ela está descrito isso no manual do MTG, né? Sobre um comando, tem início um passeio mediante passos de marcha de livre execução, destituído de valor coreográfico no sentido anti-horário, mantendo a formação, peões pelo lado interno e prendas pelo lado externo do círculo. Show de bola. Então agora nós vamos encerrando, já temos a hashtag, ganhou a Maiara Agnolo, que já ganhou o livro, já é sócia proprietária aqui da comunidade Fala aí Professor. Nós já temos definido para a próxima aula 7 voltas o Camilo e a Estela. Agora, pela votação interna, ficou o Cláudio, o Pablo e o Marlon empatado. Eu vou pedir para os guris deixar que seja, então, o Cláudio e a Sandra, para eles estudarem pertinho. O que vocês acham, gurizada? Bota um positivo, quem concorda, fica o Cláudio e a Sandra, se a Sandra estiver recuperada. Deixa eu colocar geral aqui. Sandra está recuperada, o casal faz a aula. E aí a Estela e o afilhado. Camilo, vou deixar para o Cláudio estudar dessa vez. Eu fico do lado dando pitaco aqui. Olha só, aí fica show. Vocês têm como estudar, é pertinho aí, ó. Tudo muito perto, então tá tranquilo. Né? A gente pode fazer uma aglomeração sem problema. Nós vamos ter sorteio. As gurias conseguiram 79 curtidas. Palmas para as gurias aí, muito bem. Tá? As nossas assessoras lá para o YouTube. O Marlon já sabe. Paquitas. Nós vamos ter aqui agora a nossa ata e depois da ata, Pedro, elas vão te dizer, ou digam antes para o Pedro, de que número é o sorteio do livro. Tá, gurias? De 1 a 30. Quanto? De 1 a 30. 1 a 30. Então vamos agora para a ata com Pedro Darcy de Oliveira. Esta dança não tinha glosa. Então eu fui criar uma.
Para esta roseira reiúna, tema da minha canção, já se tornou tradição na minha querência flor. Plantei para o meu amor, entre uma e outra prosa, e ela muito dengosa, sorrindo, me deu uma deixa. É igual a flor, abre e fecha, imita um botão de rosa. Mas vamos em frente, que atrás já levantou poeira. Uma dança doble chapa. Vamos bailar essa roseira. Uma parte é do fandango, com sapateio no tablado. A outra parte é valseada, que é dos pares enlaçados. Os professores da noite, a Aline, o Rian, um belo par, mais a Vivian e o Alan, que tem bala para gastar. Para gregos e troianos, noite especial como esta, chamaram gente de fé para abrir as caixas da festa. São os mestres experimentados, projetando um amanhã, Aline, Vivian e Alan, e o sonolento Rian. Aline achou a história da roseira no momento, e segundo ela mesma disse, nos 45 do segundo tempo. Fez um passeio bonito no Jardim das Laranjeiras, e que foi lá, em Rolante, que recolheram a roseira. Um fato muito curioso, pode até fazer confusão. A nossa dança roseira tem uma segunda versão. O Alan, bem preparado, bem didático à criança, corrigiu sua postura e ensinou como se dança. A Viviane sempre me surpreende. Uma expressão nada dançante. Não quis nos chamar de velho e disse, nos anos adiante. E com naturalidade foi mostrando o seu valor. Exibiu um vestido novo para o Fala Aí, professor. Com 12 pares na sala, cada um com sua manha, vão estar reproduzindo um baile velho de campanha. Explicou o Fora da Caixa como se faz no momento. Ver a dança como ela é, sem pensar em regulamento. A Aline pressionou o Rian de forma muito legal. Deram uma parte dessa aula descrevendo num jogral. Estou feliz, virou moda para nos dar alegria. Os mestres, todos da sala, fazem da dança uma poesia. Dom Camilo, como sempre, como quem vai dar o troco, mas também qual é a coruja que não vai gavar seu toco. A Estela chega e sai, faz cara feia e me olha, vai e volta para a cozinha só para garantir a boia. Para divulgar um canal, um YouTube da família, Franciele Amable é o canal. Ele especiou o nome da filha. Tem que conservar o respeito, dançar elegante e atento, mão abaixo da cintura, não é em qualquer momento. Eu queria perguntar, me digam qual é a razão. O Pablo fala a qualquer hora, nem sequer levanta a mão. O Alan, quando pensa namoro, é uma simples opinião, olhando zóio no zóio e não esqueceu mão na mão. O Cristiano, falando em ciclo, já saiu chutando o louco. Ah, chutando o caco. Coitado do Tony Cid, ele só enchia o saco. A Maíra acabou a janta e depois, com todo o recato, deu um chute na etiqueta e se atracou a lamber o prato. O Camilo citou Câmara Cascudo, que dançava de casaca,
deu um cascudo no Cristiano e chutou o pau da barraca. A Marcileia levanta a mão, morde a unha e estrala. Sorri, massageia o ombro e ninguém deixa que ela fala. Gostei da comparação. Se não me gosta, me deixe. Quem nunca comeu caviar, não conhece ovo de peixe. A Vive, simplificando, levantou pó da terreiro. Basta dançar o que se lê. Esqueçam Dom Pedro I. A crise chegou com força e pegou os de gravata. Pediu descaradamente: Aline, por que tu não me contrata? A Lupe, das oficinas, explicando a transição, disse: é fácil fazer, é só aham. Meninos, hoje foi longe. Vamos ter que mudar o regimento. Perdi o melhor do sono, entramos madrugada dentro. Pode bater palma aí, galera. Pode bater palma. E daí tem, ó, cada vez mais show. Pedro, um número para nós sortear que estão nos esperando no YouTube aí. 24. 24. Quem ganhou, gurias? É o Vitor Wallinger. Ei! Vitor? Wallinger. Vitor Wallinger. Então, Vitor Wallinger, entra em contato comigo. Tu ganhou um livro, tá? Pessoal, estamos encerrando, então, uma baita aula. Esperamos vocês na segunda-feira, onde nós teremos o Shot 7 voltas. Será o Dom Camilo, a Dona Estela, o Cláudio e a Sandra, quase que eu disse o Sandro e a Cláudia, ok? Tá? E eles vão trabalhar conosco a dança da roseira. Foi uma baita aula, vamos nos despedir todo mundo abanando aí, tá? Porque já está passado, bem pertinho da meia-noite. Obrigado a todos, muito obrigado por estarem conosco. E